Amigas e amigos, um aspecto fundamental desta campanha eleitoral é a gente compreender a importância de fortalecer uma corrente democrática, progressista, patriótica. Mais do que nunca a gente tem que ter isso no horizonte, que é uma questão que ultrapassa as fronteiras das eleições propriamente ditas. Seja qual for o resultado, certamente a gente vai enfrentar grandes dificuldades, porque tem uma realidade objetiva, tem uma realidade de crise em âmbito mundial. E, consequentemente, vão surgindo essas correntes fascistas, do neofascismo, do protofascismo. Isso se espalha aí pelo mundo afora, na Europa, a gente tem visto isso, o crescimento dessas correntes neofascistas. Isso tem também fortalecido esse pensamento dito de centro. Nas eleições americanas a gente viu isso. Nessas últimas eleições, quer dizer, a Hillary Clinton tinha um pensamento tão reacionário, protofascista, quanto o Trump, com métodos diferentes, mas no fundamental eles eram a mesma coisa. Lógico que o Trump é mais troglodita, algo parecido com o que a gente está vendo aqui no Brasil. Na França a gente viu isso também, um candidato da direita dito civilizado, é o tal do Macron, e a Marine Le Pen, que teve um crescimento aí dos votos, e a Suécia, enfim, Finlândia, a Polônia, Hungria, na Grécia também a gente viu isso aí, o crescimento ali daquela tal de aurora dourada, o enquadramento do governo lá do Tsipras, do Syriza, que sempre teve uma atuação à esquerda, o enquadramento da União Europeia. Enfim, tem uma lógica regendo tudo isso, que é a lógica da crise, da acumulação financeira, da necessidade que o mundo de Wall Street, da União Europeia, do regime norte-americano, do Pentágono, da Casa Branca, que comanda esse giro de... Eu falei aqui recentemente, o rompimento unilateral pelo regime norte-americano dos tratados de Bretton Woods, exatamente para inundar o mundo de dólares que no fundamental não passa de papel pintado. E em cima disso eles comandam todo o giro dessas nuvens de capitais que circulam para lá e para cá, formando grupos, testas de ferros, dando golpes e tudo mais. Qualquer projeto de soberania, de projeto nacional, de democracia para o povo, enfrenta essas dificuldades, sim. Isso tem um âmbito também geopolítico, o cerco à Venezuela, o cerco criminoso à Venezuela. A gente viu recentemente na Nicarágua também uma marcha golpista lá violenta. A violência, eles se utilizam da violência. Isso que a gente está vendo aqui, Bolsonaro aí com os cachorros loucos e tudo mais. Vão cercando a a Síria, a guerra na Síria, cercando a China, as hostilidades à Coreia Democrática, a Coreia do Norte. Tudo isso faz parte aí desta lógica da geopolítica, da necessidade que o regime tem de se expandir, de manter a sua lógica de se reproduzir. Os programas de governos aqui dos candidatos de direita, todos eles, em especial do Bolsonaro, são ultraliberais e neocoloniais. Não tem absolutamente nada no programa do Bolsonaro que a gente possa dizer que ali tem algum resquício de democracia, de nacionalismo, ou não, de verdade, no sentido de nação, de defesa do povo, do Estado nacional. Não tem absolutamente nada disso. Tem ali essas loucuras que a gente vê por aí, a bandeira, as bandeiras, eles fazem campanha com a bandeira do Brasil e vai ver no programa de governo o que eles têm lá. Qual é a bandeira que está lá no programa de governo? A bandeira de Wall Street, da Casa Branca, do Pentágono. Não tem nada de brasileiro naquela bandeira. Absolutamente nada. Portanto, fake. Esse mundo aí da trapaça, que é o mundo da direita, é exatamente isso. Lógico que a gente olhando esse panorama, dá uma certa desolação, uma certa falta de perspectiva. Quer dizer, para onde vamos? Qual é a saída? Com essas ameaças todas, quais são as perspectivas em âmbito mundial? Com esse controle cada vez mais agressivo do regime, da expansão do regime. Eles surgem naturalmente, eu tenho visto muito isso, eu considero uma atitude que não contribui para absolutamente nada, essa profusão de Mãe de Ná, de Pitonisa, de Nostradamus e sobretudo de João do Apocalipse. Qual é a alternativa? Suicídio coletivo? Não adianta ficar falando, a vida é dura, que não sei o que o PT é isso, o Ciro Gomes é aquilo outro, não sei mais quem é aquilo outro,
PCdoB também é assim, assado, que, né, fica um muro de lamentações aí que não contribui para absolutamente nada. E tem muito disso aí. Palpiteiros, né, fazendo prognósticos, diagnósticos e não sei mais o que. Sim, né, não é melhor ter uma visão, né, realista da coisa e dizer, gente, vamos enfrentar isso aqui, criar aqui uma fortaleza de resistência. Isso dá muito mais resultado do que ficar imitando o João do Apocalipse. O mundo vai acabar. Já se foi, né? Estão aí com a ilusão de que vão ganhar as eleições. Então, agora, se não for para ganhar as eleições, então para que fazer campanha eleitoral, participar do processo político, etc. E tal? E por que não a gente priorizar isso que eu estou dizendo aqui, a gente fortalecer um movimento de resistência democrática? Inclusive chamando, né, os trabalhadores, os povos, né, como tem feito aí essa manifestação das mulheres, né, foi uma demonstração disso, manifestação pelo mundo afora, né, contra o fascismo no Brasil. Tem o Domenico Losurdo, eu falei dele aqui, ele faleceu recentemente, um filósofo italiano, fiz memoráveis entrevistas com ele, tem lá no portal grabois.org.br, na revista Princípios, né, entrevistas importantes, editei alguns livros dele, e tem esse livro aqui, ó, que eu recomendo, A Esquerda Ausente. O que ele fala aqui no Fundamental? Vou mostrar de novo. Tem na editora Anita Garibaldi, né, .com.br. Por que a esquerda ausente? Porque a esquerda na Europa, que ele chama de esquerda ocidental, né, meio que abandonou a trincheira. O Partido Comunista Italiano se transformou num partido aí de feição, né, indefinida, podemos dizer assim. Né. Logo depois, ali do fim do bloco soviético, teve a onda rosa, a onda vermelha, né, que seria vermelha e tal, onda rosa, que os partidos de esquerda ganharam as eleições, agora ganharam com a faca no pescoço, né? O neoliberalismo em ascensão, primeiro com o Reagan e a Thatcher, depois com o Tony Blair e o Bill Clinton, né, exatamente isso, com a faca na... e cederam, né? Qual é a diferença? Depois, né, caíram em desmoralização, né? O próprio partido do Tony Blair, né, o Partido Trabalhista, que tem uma tradição, né, combativa, de democracia, etc, etc. O Partido della Sinistra da Itália, o ex-Partido Comunista Italiano. Tudo isso foi criando esse caos de cultura. Agora, qual a diferença do Brasil? Se a gente pega Brasil, Venezuela, sobretudo, né, mesmo na Bolívia, em menor intensidade, eu avalio, não tem assim um estudo muito aprofundado sobre isso, mas aqui tem o quê? Tem a resistência democrática, patriótica. Aqui tem o quê? Tem PT, tem PCdoB, tem uma estrutura sindical, né, tem a herança varguista do Getúlio Vargas, do João Goulart, do Juscelino Kubitschek, mais do Getúlio Vargas, evidentemente. Tem o PCdoB, com 95 anos de história. Tem aqui, ó, isso aqui. Por quê? E ganha essa força, né? É uma perseguição atroz, é uma perseguição insana, covarde, como a gente está vendo aí. Perseguiram aqui, né, lá na Guerrilha do Araguaia, mataram, né, sumiram com os corpos e tudo mais. Esses aqui, né, foram caçados, foram eleitos em seguida caçados de maneira arbitrária, totalitária. É isso que nós estamos vendo aqui agora. Prendem, né, e eles certamente não vão parar por aí. O objetivo deles é destruir a obra, né, dos democratas, dos patriotas. Eu já falei aqui o antipetismo. O que é o antipetismo? É o anti-Zumbi dos Palmares, anti-Tiradentes, anti-Felipe dos Santos, anti-Alfaiates da Bahia, anti-abolição, anti-república, anti-revolução de 30, anti-constituição de 46 e de 88. Esse é o antipetismo. E o que é, né, a plataforma, a ideologia do antipetismo? É o golpe de 37, o golpe de 64, o doicode, as prisões, torturas insanas, covardes, o massacre que eles promoveram, os latrocidas de 64, isso aí que nós estamos vendo agora, prisão do Lula, né, esses comportamentos todos que a gente está vendo aí. Agora é isso, né? Tantos lutaram, tantos venceram, né? Isso sim deve nos inspirar. E na possível vitória, porque tem hoje o desenho é esse, né? De uma vitória da chapa Fernando Haddad e Manuela Dávila. Se isso se confirmar, a gente tem que ter sim esse movimento cada vez mais enraizado, cada vez mais forte, cada vez mais amplo. Defesa da democracia, da soberania, da nação. Agora, lógico que a gente tem que considerar aí que eles são
são o que são, né? Eles não têm escrúpulos, o jogo deles é sujo. Só pegar aí como eles estão fazendo a campanha do Bolsonaro. Tem um vídeo circulando aí desse dono dessa rede de lojas Avan, por exemplo, fazendo doutrinação, pregações fascistas. Reuniu os funcionários todos num galpão lá, pregando com mentiras, calúnias, chantagens e fazendo o quê? Ameaças aos seus funcionários. Isso não é um fascista? Se isso não é fascista, eu não sei o que o Hitler é. O Mussolini. Fascista. Só tem um carimbar na testa do bicho. Fascista. O próprio Bolsonaro, nessa pregação, é limpo. Ele é limpo. A pregação deles é isso aí, que ele é limpo. O Bolsonaro é limpo. Esse grupo que ele formou aí em torno da família dele, quem sustenta a campanha dele? Quem paga a campanha dele? O dinheiro saiu de onde? E outras coisas mais que tem por aí, Dinheiro ele está envolvido no Caixa 2, na lista de Furnas. Ou seja, se tem alguém que a gente possa dizer é um pau de galinheiro, chama-se Jair Bolsonaro, claro. É evidente. E por que ele tem essa projeção política? Exatamente porque ele tem um programa neocolonial. A bandeira listrada da Casa Branca. É exatamente isso. E eles vão fazendo, evidentemente, as diferenciações, porque o Bolsonaro, quer dizer que o Bolsonaro não é misógino, não é homofóbico, não é racista, não é fascista, é brigar com a realidade. É fechar os olhos para os fatos e se apegar, sabe-se lá o quê? Alguma coisa assim aí da abstração, do espaço. Então, eles dizem que veio do céu, não acredito. As evidências não são essas, Isso veio de outro lugar, menos do céu. Para quem aí tem essa, de baixo para cima, do inferno e do céu, isso veio do inferno. Isso é coisa na lógica aí deles, que eles gostam muito disso, do bem contra o mal, na lógica bíblica do céu e do inferno, do Deus e o diabo. Deus não se mete com essas coisas, não. Até porque é isso que eu já falei aqui, Com a evolução dos tempos, as pregações da Bíblia são outras, cristãs e tudo mais, não tem nada a ver com esses pastores satânicos que tem por aí, tipo Silas Malafaia, Magno Malta e etc. O Silas Malafaia foi fazer uma oração lá pro Bolsonaro, pregando o quê? Palavrões, ódio. E falando, Deus, palavrão. E Deus vai ouvir esse tipo de coisa na lógica bíblica. Para quem professa a lógica bíblica. Jamais. Isso tem alguém que escuta, na lógica bíblica, lá das profundezas do inferno, o chefe, Satanás, sei lá qual é o nome que se dá para isso. É o diabo em carne e osso. É isso. Exatamente essa aqui é a questão. Essas são as pregações, contra as mulheres, contra os negros, contra a população LGBT, contra o povo. Enfim. Agora, isso é lógica de quê? Vem de onde isso? Como é que isso foi evoluindo ao longo da história? Sempre falo aqui as nossas origens, a formação do povo brasileiro. Como é que o povo brasileiro se formou aqui, como ele foi tratado em quase 400 anos de regime escravagista. E como isso foi para frente. Podemos pegar mais. Também digo sempre aqui da Revolução Francesa, o que é o capitalismo. A gente vê isso na prática. Se pegarmos o programa do Bolsonaro, é o pior de todos do ponto de vista de rastejar diante da lógica de Wall Street, da guerra, do Pentágono. Então, essa história que eu comentei aqui, o filho do Bolsonaro falando, vamos invadir a Venezuela e dar uma lição naquele narco-ditador, Maduro, o presidente da Venezuela. A nova ordem do Hitler. Hitler falava a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa, o espaço vital. Precisamos acabar aí com os comunistas. Para ele, judeu e comunista era a mesma coisa. É a mesma lógica imbecilizada desses imbecis que saem por aí. Petismo, comunismo. Lá na Venezuela está cheio de petistas. Uma coisa assim completamente imbecil. É de imbecil mesmo. Porque o fascismo imbeciliza as pessoas. Por que imbeciliza? Porque esvazia de conteúdo humano, consequentemente esvazia o intelecto. A pessoa perde a capacidade de refletir. É só ver como eles fazem campanha. Qual é a lógica deles? Se não a da provocação. Até quando eles procuram ser cordiais, eles são provocadores. Eu vi aí vídeo dessa, não sei o que, Fontenelle, tem uma outra lá, provocando a Manuela Dávila. As duas.
né? Fazendo o quê? Expelindo perdigotos bolsonaristas, ódio, né? Comportamento de cachorros loucos, né? Fazendo provocação, né? É isso quando eles tentam ser cordial, começa assim, me explica isso aqui, né? Fale sobre tal coisa, não sei, vira um interrogatório. Se a gente não abrir o olho, a gente vai se envolvendo. Isso aí é técnica treinada, ensinada aí por esses indivíduos aí, tipo esse da Havan, né, o Olavo de Carvalho, né, os antagonistas, os esgotinhos nauseabundos, que são escolas de cachorros loucos. A gente viu aí essa tal de delação do Palocci, escandalosa, vergonhosa, que o Moro liberou. Ele liberou para quem? Com exclusividade. Exclusivo, antagonista. Isso aí não é corrupção? Quanto pagaram para ter exclusividade? Por que tem exclusividade? Quem pagou? Né? Tem lá a revista deles, que é outra barbaridade, outra obscenidade. É uma tentativa de substituir a Veja, né, que vai entrando aí numa linha de decadência. Né? É claro que tem aí, né, Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, né, e Caterva, né, num ativismo político, né, com a indústria da delação premiada a pleno vapor. O que o Palocci ganhou com isso? Cadê as provas? Cadê a delação do Palocci que ele fez lá, que o Ministério Público rejeitou? Mais ou menos algo parecido com o que fizeram com o Léo Pinheiro. Só que agora já não querem mais Palocci. O Palocci é um boboca. Essa altura do campeonato, agora serviu agora, né? Agora, seu Palocci, né? Vamos liberar aqui, ó. Pra quê? Não tem eleição aí, ó. Haddad aí tá ganhando e tal. Em abril de 2017, né, ele falou lá na audiência com o Moro, né? Ele pediu para fazer, o Palocci, né, fazer um histórico pessoal e tal, e contestar as acusações do Ministério Público. Por isso que eles não fecharam acordo com o Ministério Público. O Ministério Público pôs a faca no pescoço dele. Quer dizer, ele tinha que assumir o que o Ministério Público, no caso, os boquirrotos da Lava Jato, não é o Ministério Público, a força-tarefa da Lava Jato, os boquirrotos, Deltan Dallagnol, Carlos Fernando Santos Lima, Robertson Pozzobon e os seus blue caps. Você tem que falar isso aqui. O Palocci falou, não posso falar isso aqui. Né? Se você não falar, então, você está fora, cai fora. Aí ele pediu para falar para o Moro, né? Não sei aí qual era. Naquela época, o advogado dele ainda era o Batóquio. Depois eles mandaram o Palocci demitir o Batóquio. E o Palocci foi lá e demitiu. O Batóquio pôs a boca no trombone, já falei muito disso aqui também. Mas naquela época, o Palocci se dirigiu ao Sérgio Moro e falou assim, peguei aqui entre aspas, literalmente o que ele disse. Sei que o senhor é um juiz extremamente rígido, mas o senhor é um juiz justo. O senhor tem dado uma contribuição ao país na medida em que acelera processos, decide com celeridade e acho que isso é digno de nota. Agora, acho muito importante que a decisão sobre o processo dele seja em cima de fatos justos. Aí ele prosseguiu, contestou, né, cada acusação do Ministério Público Federal, que é aí que a equação deles não fechou, né, e se colocou à disposição de Moro para apresentar fatos, né? E aí ele disse de novo, entre aspas, acredito que posso dar um caminho que talvez vá dar um ano de trabalho, mas é um trabalho que faz bem ao Brasil. Aí ele citou, né, tem aí, né, possíveis casos envolvendo o Grupo Globo, envolvendo o sistema financeiro. É tudo que a Lava Jato não quer, o Caixa 2, né? E o que eles fizeram com isso? O próprio Sérgio Moro, inclusive, varreram para debaixo do tapete, como varreram o depoimento do Eike Batista, do Nestor Cerveró, do Renato Duque, né, do João Santana, que eu falei isso aqui, eu publiquei aqui, tal, aqui, ó. Gente, aqui, eles estão falando aqui de Caixa 2. O João Santana, mais explícito deles, né? Doutor Sérgio Moro, Caixa 2, tem nos Estados Unidos, tem na Europa, tem aqui, tem não sei onde, tem na Lava Jato. Tem a indústria da delação premiada na Lava Jato. Cadê os 2,75 bilhões bilhões de reais que eles fecharam o acordo agora com a Petrobras? E tem um detalhe, eles fecharam outro acordo agora recentemente de 3 bilhões de dólares, com mais esse aí de 853 bilhões, olha aí, a dinheirama que eles faturaram em cima, né, dessa farsa do tal do petrolão aí e tudo mais. Esse dinheiro foi para onde? Quem fiscaliza isso? Por que essa pressa em fechar acordo lá nos Estados Unidos? Por que não deixa o processo tramitar, fazer o seu trâmite até o fim?
O que justifica isso? Quem consegue explicar isso? Se alguém conseguir explicar, por favor, será bem-vindo. Será devidamente aqui esclarecido. Agora, eu desafio alguém a explicar isso. Aí quando ele fala, o Palocci, acredito que posso dar um caminho que talvez vai dar em um ano de trabalho, mas é um trabalho que faz bem ao Brasil. Alguém se interessou por isso? Se interessou para fazer chantagem, e chegar nesse escândalo que nós estamos chegando aqui agora, que nós estamos vendo aqui agora. É a mesma coisa do argumento do centro. Todos eles aí, do dito centro, a direita de centro. Marina Silva, inclusive, que virou uma raivosa. Agora ela anda dizendo por aí que o Brasil não pode ficar entre a cruz e a espada. Ou seja, entre o PT, como ela diz, o Fernando Haddad, e o Bolsonaro, o fascista. Tem que ficar o quê? Sob o seu cajado verde neoliberal? Ela vai sair dando cajadada por aí? Vamos fazer reforma disso, reforma da Previdência, dando cajadada na cabeça do povo, com aquele discurso de ódio. Ela transmite ódio no que ela fala. É impressionante como ela fez essa mutação. Agora, isso não foi de caso pensado? A radicalização de centro, que eu falo sempre aqui. O Alckmin é a mesma coisa. O Álvaro Dias, então, o ladrão de Maringá, da Lava Jato, com o mesmo discurso de raiva. Raiva de quem? Do PT. E o PT traduz o quê? Eu já falei muito isso aqui. O petismo e o antipetismo, a tradução disso, do que vem a ser tudo isso. A gente vê isso também, quando a gente vai nas minúcias, por exemplo, aí o Sérgio Moro fez questão, não tem nada de político aqui, não tem uma decisão política, não tem alguma coisa assim, ele escreveu lá no despacho dele. Agora, no mundo da realidade, o que tem? Por que ele resolveu soltar isso aí agora? E o que ele fez na tramitação de todo o processo aí, na perseguição insana, covarde contra o ex-presidente Lula? Isso não tem nada de político? Quem acredita nisso, a não ser os bolsonaristas que vivem aí num mundo, sei lá, que esse mundo meio satanizado que existe por aí, eles satanizam tudo. Tudo que é contra eles, a lógica deles, eles satanizam as pessoas que lutam pelos direitos das mulheres, dos negros, dos índios, da população LGBT, dos nordestinos. Eles satanizam, tudo isso é satanizado dentro desse acrônimo, PT, petismo. E o Sérgio Moro não está inserido em tudo isso? A mídia não está inserida em tudo isso? Os editoriais dos jornalões, que eu sempre falo aqui, tem aí um tal de Fernando Lara Mesquita, que é da oligarquia Mesquita, do Grupo Estado de São Paulo, escreve uma coluna exatamente nesse sentido, que diz que o Brasil vai precisar de todos os brasileiros decentes para se curar do lulismo. Se curar. É isso que eu sempre digo, que as pessoas falam do ódio, o ódio vem de onde? Aí ele usa um trecho de uma entrevista que o José Dirceu deu ao jornal El País. Ele diz aqui, o Bolsonaro só dura 4 anos, e o PT, como explicou quinta-feira ao El País, o comandante José Dirceu, entre aspas, vai tomar o poder, é só questão de tempo, o que é muito diferente de ganhar uma eleição. O que o Dirceu falou é o seguinte: você ganha a eleição, mas você precisa tomar o poder, senão você ganha a eleição e o poder fica na mão dessa gente aí, dessa mídia fascista, desse cartel mafioso midiático, desses grupos corrompidos do Poder Judiciário, na Operação Lava Jato. Tem que tirar o poder da mão dessa gente. É isso que ele disse. Separei aqui do El País. O El País pergunta aqui, a pergunta é o seguinte: o PSDB, principalmente, que é o partido mais rejeitado hoje, vai ser um desastre eleitoral. Não, aqui é uma resposta do Dirceu, uma pergunta que ele fez, que o El País fez. A pergunta foi sobre como ele via o quadro partidário e tal. Aí ele respondeu: o PSDB, principalmente, que é o partido mais rejeitado hoje, vai ser um desastre eleitoral. O Temer, o DEM, que também está caminhando para ter um péssimo resultado eleitoral. De certa maneira, há um sentimento de que houve uma injustiça com Lula, que o Lula é perseguido. E quando se diz que alguém é perseguido, você não entra mais no mérito de por que a pessoa está respondendo por um suposto crime. Você parte do princípio que ele é perseguido. Como não há provas concretas contra o Lula, o senso comum diz que não tem provas. Então acho que eles perderam historicamente, acho que é a maior derrota que a direita já teve no Brasil. Aí o El País pergunta: dentro desse contexto, o senhor acha que existe a possibilidade de o PT ganhar essas eleições e não levar? Aí que entra a resposta que o Fernão Lara Mesquita manipulou. Esse cachorro louco, esse é bandido, fascista. Ele diz aqui, o Dirceu responde: acho improvável que o Brasil caminhará para um desastre total, ou seja, ganhar e não levar.
na comunidade internacional, isso não vai ser aceito. E dentro do país é uma questão de tempo para a gente tomar o poder. Aí nós vamos tomar o poder, que é diferente de ganhar as eleições. É isso, quando se ganha as eleições, você toma o poder. Né, coisa que eles ficaram aí, né, atirando. O PT, o PCdoB, a coligação, aí não conseguiu dar uma feição, né, de poder popular, de democracia popular, que seria um processo mais aprofundado de transformação social democrática, como fez a Venezuela, né, como fez Cuba, né, enfim, aí os processos revolucionários, a Revolução Francesa, a independência americana. É isso que ele está querendo dizer aqui. Né, lógico que são contextos, né, correlações de forças. Isso que eu falei, o mundo caminha aí para um rumo neofascista, né, por essas circunstâncias todas que eu já falei aqui. Né. Agora, essa questão é essa aí. Né, quem ganhar as eleições, né, se for alguém aí da direita, né, vai ser um governo Temer piorado, muito piorado. Principalmente se for o Bolsonaro, do ponto de vista econômico, do ponto de vista do emprego, né, do ponto de vista da soberania nacional, sem falar na democracia. Como que ele vai aplicar tudo que ele defende, tudo que ele anda falando aí dentro de um regime democrático, respeitando as instituições, respeitando a estrutura sindical, a estrutura partidária, respeitando a representatividade do povo? Ele só pode fazer isso como fez o Hitler. Vai eliminando tudo isso, implantando um regime de terror. É diferente de um processo revolucionário que vai suplantando as instituições atrasadas por instituições progressistas, democráticas, trazendo o povo. Foi um pouco o que o Lula e a Dilma fizeram. Trazendo o povo para dentro do orçamento, dentro do Estado, dentro da institucionalidade. Isso é a questão da democracia do povo, democracia popular, que afronta a democracia desse clube privado, que isso no Brasil é muito marcado. Aqui, para se ter democracia, é preciso ter muita luta. Nós vimos isso em 46, nós vimos isso em 88. E vimos como eles trataram a democracia entre 45 e 64. E vimos como eles trataram a democracia, né, de 88, sobretudo, para cá. Né, tentaram, né, o Fernando Henrique Cardoso tentou mutilar a Constituição, tentaram fazer revisão da Constituição. E vem falar agora essa questão da Constituinte que se fala aí. É lógico que os fascistas querem uma Constituinte para fascistizar a Constituição. E o Haddad, a esquerda, quando fala de Constituinte, fala, né, para democratizar a Constituição. Lógico que isso tem que ser posto no contexto. Também não pode sair por aí falando essas coisas sem consequência, né, sem avaliar exatamente as correlações de forças. Mas a questão é essa, é que seja quem for, eles já rasgaram a Constituição. É com o golpe de 2016. Se for algum candidato, pode ser a Marina Silva, Alckmin, Álvaro Dias, né, e Jair Bolsonaro, sobretudo, se eles quiserem aplicar o programa deles, vão ter que rasgar a Constituição, ou tentar fazer, no mínimo, como fez o FHC, emenda daqui, emenda dali, né, medida provisória assim, medida provisória assada, tudo para tirar a liberdade do povo, a liberdade partidária, a liberdade sindical, né, tirar o povo do orçamento público, tirar o povo, né, do Estado e jogar o povo na escravidão. A lógica é essa. O sentido é esse. Daí que eles são protofascistas, a direita de centro e a direita de extrema direita. E daí que a gente precisa sim levantar a cabeça, né, seguir em frente organizando esse amplo movimento de resistência democrática. Muito obrigado pela atenção. Divulgue o Outro Lado da Notícia. Um abraço e até a próxima.